Hoje eu vou contar para você como que eu li 73 livros em apenas um ano e você pode fazer o mesmo. Muitas pessoas me perguntam como que eu consigo ler muitos livros em tão pouco tempo. Teve um ano que eu li 73 livros, mas normalmente minha média é entre 40 e 50. E existe aqui algumas dicas que eu vou dar para você hoje para você poder fazer o mesmo. Dica número 1. Separe um tempo diário para a leitura. Você não vai conseguir ler nenhum livro se você esperar sobrar um tempo. Eu, por exemplo, separo sempre o horário da noite antes de dormir para ler. Eu deito na cama, pego um capítulo de um livro e leio sempre um capítulo por dia. Se aquele livro, por exemplo, ele tem 12 capítulos, eu vou ler o livro inteiro em 12 dias. E quem consegue ler um livro em 12 dias, consegue ler 3 livros em 30 dias. Então, quem consegue ler 3 livros em 30 dias, consegue facilmente ler 30 livros em apenas 10 meses. Então, é muito fácil, com apenas um capítulo por dia, tu conseguir ler 30 a 40 livros em apenas um ano. Dica número 2. Leia livros curtos. As pessoas normalmente pensam que tu precisa ler livros muito grandes para falar que lê um livro, mas não precisa ser assim. Esse livro aqui, por exemplo, Nascidos para Vencer, do Marcelo Aguiar, é um livro muito curtinho. Ele deve ter aqui aproximadamente 90 páginas e são páginas bem pequenas. Então é um livro que você lê, cara, em uma hora e meia. Então tu consegue ir para o trabalho de ônibus, pegar esse livro aqui e ler na ida para o trabalho, ou no máximo na ida e na volta. Em um dia, tu lê um livro como esse aqui. Dica número 2, leia livros de que você goste. Quando eu era pequeno, eu lia muitos livros que eu não gostava. Machado de Assis, A Moreninha, livros muito chatos, muito difíceis, de linguagem muito rebuscada, que não chamavam a minha atenção. Então eu achava que não gostava de ler. Mas a questão é que eu ainda não tinha conhecido um livro realmente que me interessasse. Esse livro aqui, por exemplo, A Grande Jornada, do John Macduff, da Reforma Publicações. É um livro sensacional. Quem já leu O Peregrino vai amar esse livro aqui. É uma alegoria cristã, que fala muito sobre como o peregrino viaja da sua casa até o céu. É um livro pelo qual eu sou apaixonado, gostei muito, e eu assim, devorei o livro em 1 ou 2 dias. E é um livro de média estatura. Como eu gosto do tema, me apaixonei por livro, eu li ele muito rápido. Agora, livros chatos, tu fica enrolando aí quase 1 ou 2 meses. Então, leia livros de que você goste. Dica número 4, varie os tipos de leitura, tá? Eu, por exemplo, amo ficção cristã, amo alegoria, amo romance e uma aventura. Mas eu não consigo ler 4 romances seguidos, tá? Fico um pouco enfadado. Então eu leio um romance, leio uma literatura, leio um livro de ficção, leio um comentário bíblico, leio um livro de teologia. Eu sempre vario um pouquinho o gênero literário para que eu consiga trabalhar com tipos diferentes de leitura, padrões de escrita diferentes, e eu não consiga ficar enfadado da leitura, tá? Então, se tu é uma ficção, não leia só ficção, não leia só comentário bíblico, não leia só literatura. Varie os gêneros literários para que você consiga apreciar diversas leituras, novos gostos, e assim conseguir ler muito mais. Eu acho que eu falei 3 agora errado, e era para ter falado 4. Não, tu falou dica número 4, mas era pra mim a dica número 3. Já foi, já. Dica número 4, varie os autores que você lê. Eu, por exemplo, adoro o autor chamado Marcelo Aguiar e Charles Swindoll. Eu sou muito, muito fã deles. Mas se eu pegar 8 livros deles e ler seguidamente, tu acaba enjoando, porque é sempre o mesmo padrão, mesmo tipo de leitura, a mesma forma de escrever. Então tu acaba ficando meio que já acostumado, padronizado, aí dá uma leve enjoada. O que eu faço muito? Eu leio um livro de um autor, depois leio um livro de um autor diferente, com outro padrão de escrita, outra forma de escrever, outra voz literária. Então, mudar os autores faz com que você consiga se manter consistente e interessado na leitura. Por exemplo, esse livro aqui, ó, Explorando a Teologia Cristã, do Michael Svigel, da Chamada da Meia-Noite. É um livro de teologia muito profunda, só que a escrita dele é muito leve, muito fácil de entender. Tu lê o livro e nem parece que está lendo, de tão gostosa que é a leitura, tá? Quando tu pega um outro livro de teologia, é muito denso, muito pesado, sabe? Não é interessante. Então esse livro aqui é um tipo de leitura de teologia profunda, com uma leitura muito leve, muito gostosa. E um autor que eu nunca li antes, estou lendo pela primeira vez. E sempre que tu lê um autor pela primeira vez, tu tende a se manter um pouco mais engajado do que um autor que tu já conhece há muito tempo. Então, para resumir, separe um tempo para leitura diária, leia livros pequenos e curtos, leia livros que você goste,
varie os tipos de leitura e varie os autores que você lê. Se tu fizer isso, se tu ler um capítulo por dia, tu vai muito facilmente ler de 30 a 40 livros no mínimo no ano. E eu queria agora terminar esse vídeo aqui falando um pouquinho desse comentário bíblico aqui, ó. O comentário bíblico do Apocalipse do John Walvoord. O John Walvoord é um gigante da teologia. Quando tu lê um livro dele, por exemplo, tu nem parece que tá lendo. É como se fosse uma conversa com o leitor. Então tu consegue ler um livro de escatologia, de Apocalipse, de quase 500 páginas, de maneira muito leve, muito fluida, tá? Tu senta e lê assim, 100 páginas, sem sentir. O tempo voa. Então são livros como esses que costumam me manter engajado na leitura. Quando é um livro muito chato, muito complexo, você lê em 10 minutinhos e cansa. Agora, livros como esse são muito, muito fáceis de ler. Essa aqui é uma série de vídeos que eu fiz sobre como eu fiz alguma coisa. Como é que eu leio muitos livros em um ano, como é que eu consigo comprar livros mesmo ganhando pouco, pagando muito barato. E o próximo vídeo vai ser como eu comprei muitos livros mesmo pagando muito pouco e não ganhando muito, beleza? Então se você quiser, se inscreva no canal, ative o sininho e me acompanhe para novos vídeos, hein? Tchau, tchau!